tudo bem? Então, estamos voltando aí de um descansozinho, né? Para quem teve um descanso aí. Para quem não teve, seguiu aí o batente, nós estamos continuando. Essa aula, nós estamos dando continuidade à parte de geometria plana, né? Em que nós paramos na aula número 9 e agora nós estamos chegando na parte final da geometria plana e vamos nos dedicar aos exercícios do ENA exclusivamente, né? Espero que todos tenham, né, recarregado aí e vamos lá. Então, eu fiz um breve resumo aqui do que estava faltando, né? Que foi o seguinte, olha, quando a gente tem dois triângulos, aqui eu coloquei o triângulo ABC e o triângulo DEF. E considerando que esses triângulos são semelhantes, né? Eu tenho esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse aqui, e esse ângulo aqui de cima igual a esse D aqui. Então, vale a proporção entre os lados, certo? E eu já disse a vocês que a proporção ela é montada do maior para o menor e sempre nesse sentido, ou do menor para o maior e sempre nesse sentido, correto? Então, aqui, o que eu queria mostrar e chamar a atenção, porque essa semelhança a gente já até conversou sobre isso, né? É sobre a questão da área. Então, a razão entre as áreas, ou seja, a razão entre as áreas desse triângulo e esse triângulo varia com o quadrado da razão de semelhança. Isso a gente usa muito, muito. Vamos usar hoje em alguns exercícios também. Outra coisa que eu chamei atenção e já falei também, mas aqui é bom só ressaltar, considerando que essas retas sejam retas paralelas, certo? Essa altura é a altura tanto do triângulo ABC1 como do triângulo ABC2. Então, essas áreas, a área do triângulo ABC1 e a área do triângulo ABC2 são iguais. Por quê? Porque possui a mesma base. Então, se tem a mesma base e eles têm a mesma altura, tem áreas iguais, né? Porque a gente sabe que a área é base vezes a altura dividido por 2. A base é x para os dois, é a altura h, hzão para os dois. Então, isso é importante observar, independente de como a gente estica isso aqui, ó. A gente pode esticar isso para cá, ó, certo? Se eu trazer aqui no B, a área vai ser a mesma, porque a altura é h. E a altura está aqui, ó. Certo? Então, o h nosso. Muito bem. Então, essa é uma propriedadezinha também bem importante. A outra propriedade é, em qualquer triângulo, quando você traça a mediana, tá? Isso é igual a isso, portanto, Bzinho, Bzinho aqui, ele vai dividir o triângulo em dois triângulos de mesma área. Então, a área 1 é igual à área 2. Também uma propriedade importante, não podem esquecer disso. Aqui nós temos um hexágono regular, né?
E aqui é só para lembrar, o hexágono regular ele fica dividido em 6 triângulos equiláteros. A área de um triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono são 6 desse aqui. E, portanto, é 6L2 raiz de 3 sobre 4. O perímetro é a soma dos lados, e, portanto, é 6L. Estou falando aqui que a diagonal AD é igual a BE, que é igual a CF, se for equilátero aqui, né? E é 2 vezes o lado, né? Isso é bom, útil em muitos problemas. Aqui nós temos uma formulazinha que é o seguinte, isso aqui é o apótema. Então, a área é P vezes o apótema, aqui no caso é um polígono inscrito qualquer, aqui é o semiperímetro, né? Seria A mais B mais C é um polígono de N lados até um N, sei lá, dividido por N, ou por 2, né? Desculpa. É o semiperímetro vezes o apótema. O apótema se aplica aqui, dependendo da figura que a gente tem aqui, você aplica Pitágoras aqui, porque isso é raio, isso aqui é metade do lado, e trabalha as equaçõezinhas sem nenhum tipo de estresse. Então, aqui eu coloquei 3 formas para a gente calcular a área de um setor circular. Todas têm a sua utilidade em determinado momento, né? E não tem qual que é a melhor, depende do problema em si. Aqui a gente tem essa região que está achurada aqui, que é chamada de coroa circular. A coroa circular tem uma área, que é a área do círculo com raio maior, menos a área do círculo com raio menor. Então, se escreve πr2 menos πr2, que é o raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado. O comprimento do círculo, né? É 2πrzão, e o comprimento do círculo menor, 2πrzinho. Aqui é só para lembrar que quando a gente tem um ângulo central, né? O ângulo tem a medida do arco aqui. Vamos colocar AB. Então, e lembrando que alfa é obtido em radianos quando você divide L sobre R, onde esses caras têm que estar na mesma unidade de medida. Bom, enfim, a gente chega ao final das equações e agora a gente pode começar a trabalhar os exercícios. Esse segmento circular aqui é interessante também. Mas aqui os segmentos não precisam de criar uma fórmula. Essa área aqui é conhecida como área do segmento circular. Eu deduzi uma fórmula aqui para vocês, mas é só lembrar o seguinte: a área do segmento é a área do setor menos a área desse triângulo aqui, ó. E aí você resolve o problema tranquilamente. Então, vamos lá. Questão E na Prof. Mate 2015/2016. O ponto P é marcado sobre BC. Então, está aqui P. Ok? Que é um lado de um triângulo ABC. E, a partir dele, traçam-se os segmentos PM e PN, na condição de PM ser paralelo a AC
e PN ser paralelo a AB. M e N pertencem aos lados AB e AC, respectivamente, aqui. Se BC mede 4, então ele está falando que daqui até aqui vale 4. Ele quer saber e que a área do paralelogramo, então essa área, a área do paralelogramo é 3/8 da área do triângulo ABC. Muito bem. Ele quer qual é o maior valor possível para a medida de BP. Então, vou chamar isso aqui de x. Esse pedaçozinho é 4 menos x. Bom, gente, aqui para a gente trabalhar, a gente vai precisar de fazer uma relação de semelhança aqui. Veja, como esse ângulo aqui é igual a esse, certo? E daqui também eu posso concluir que é igual porque são ângulos correspondentes. Isso nos ajuda o seguinte, esse camarada aqui é igual a esse daqui, certo? Então, o ângulo B é igual ao ângulo P. Tá ok? E como a gente já tem dois ângulos iguais, esse camarada aqui, ó, é igual a esse. Então, a gente tem uma semelhança aqui, que seria do triângulo ABC com o triângulo BMP e também é semelhante ao triângulo PNC. PNC. Então, vamos pensar assim. Olha só, eu quero calcular esse valor de x aqui na condição de determinar qual é o maior valor possível para ele. Então, vejam só. Eu sei que essa área aqui é 3/8 da área do triângulo ABC. Então, se eu chamar, preste atenção, essa altura aqui, vou traçar em vermelho aqui, inserir. Ó, eu vou chamar essa alturazinha aqui. Nossa, que trem grande. Desenhar. Vou chamar isso aqui de Hzinho. H1. E vou chamar esse camarada aqui de H2. Certinho? Então, só para a gente sintonizar aqui, veja. Ó, se eu falar que a área do triângulo ABC mede 8S, então a área do paralelogramo é 3/8 de 8S. Portanto, dá 3S. Então, vejam só, se esse cara aqui é 3S, certo? S1 e S2, vamos chamar assim, tem que dar 5S. Concordam comigo? Então, vou escrever aqui, ó, S1 mais S2 é igual a 5S. Ok? Bom, a área do triângulo ABP, então, ó, a área do triângulo BMP. Concordam comigo que é x vezes H1 sobre 2? E a área do triângulo PNC é 4 menos x
vezes H2 sobre 2? Bom, se eu tenho isso e a soma disso é 5S, então eu vou pensar no seguinte, olha. Se essa altura aqui for Hzão, a área do triângulo ABC é a base 4 vezes o Hzão, dividido por 2, certo? E eu sei que isso é 8S. Daqui, então, eu consigo tirar 1 e 2, que o Hzão é 4S. E aí a gente monta uma semelhançazinha e relaciona esse H1 com esses S's aí. Então, vamos fazer assim, olha. Se eu fizer a semelhança do triângulo MBP com o triângulo ABC. Então, veja, altura grande para altura pequena, lado grande para lado pequeno. Então, eu vou montar assim, olha. H1, ou o contrário, altura pequena para altura grande, lado pequeno para o lado grande. Certo? Então, como eu sei que H1 é 4S, H1 não, H grande é 4S, então eu vou ter aqui que H1 é x vezes 4S dividido por 4. Então, eu tenho aqui que H1 é igual a x vezes S sobre 4. Ou x vezes S. Muito bem, e eu vou substituir esse cara aqui, ó. Então, eu vou ter a área de BMP, que vai ser x vezes xs sobre 2. Então, vai ser x vezes xs, então, x ao quadrado vezes s sobre 2. Isso vou guardar. E agora vou fazer no outro triângulo, olha. O H2 está para o H grande, na mesma razão que 4 menos x está para 4. Como o H grande é 4S, então aqui eu tenho 4 menos x sobre 4. Simplifico e o meu H2 é 4 menos x vezes S. Certo? E então eu vou armazenar a outra fórmula, porque meu exercício está prestes a finalizar. Ó, a área do triângulo PNC vai ser 4 menos x vezes 4 menos x, dá 4 menos x ao quadrado. Isso vezes S sobre 2. E aí, gente, S1 nada mais é do que a área de PBM. E S2 é a área de PCN. Então, isso tem que dar 5S. Portanto, eu vou passar para um outro slide, em branco aqui. Eu vou trazer aquelas duas equações que estão armazenadas. Ó.
Uhum. Então, agora a gente pode continuar e finalizar a questão. Olha, veja, a gente sabe que a soma dessas duas áreas vale 5S. Então, olha só. Vale 5S. Então, vai ficar assim, ó. Aqui não veio um X, né? Então, vamos ter aqui, ó, x2 vezes S sobre 2, mais 4 menos x ao quadrado vezes S sobre 2. Isso tem que dar 5S, correto? Então, S é um fator comum em tudo. Podemos dividir tudo por S e multiplicar por 2. Então, vou escrever por 2 sobre S. Vou multiplicar. Então, vai ficar x2 mais 4 menos x2 igual a 10. E aqui a gente tira uma equaçãozinha e só resolve isso. E pronto, achamos os valores que vão resolver o nosso problema. Então, aqui a gente tem x2 mais 16 menos, aqui é 10, menos 8x mais x2 igual a 10. Então, eu tenho 2x2 menos 8x mais 6 igual a 0. Dividindo essa equação por 3 não, por 2, a gente tem x2 menos 4x mais 3 igual a 0. E aí a gente tem por soma e produto, né? A soma das raízes é 4, que é menos b sobre a, e o produto das raízes é c sobre a, portanto, é 3. Então, nós temos dois valores, 1 e 3. Dentre eles, eu quero o máximo, então, eu quero o x igual a 3, correto? Que é o que responde a questão. Essa é uma questãozinha um pouquinho mais chata, mas ela é só trabalhosa, não é tão difícil, né? Alguém tem alguma pergunta? Então, seguindo. No quadrado ABCD, Profimate 2017-18. No quadrado ABCD, o lado é 8. AP é igual a BQ. Então, AP é igual a BQ. E isso aqui tudo é 8. Portanto, a gente já pode concluir que isso é 8 menos x. Que aqui também é 8 menos x, que aqui tudo é 8 e que aqui também é 8. 8. Muito bem. Ele quer que a gente determine qual o menor valor de AP, ou seja, qual o menor valor de x, para que a área do triângulo DPQ seja igual a 28. Então, ele está falando que essa área aqui, ó, vai valer 28. Então, gente, é só montar uma equaçãozinha, um exercício bem tranquilo também, olha. Eu tenho essa área fácil, vamos chamar isso aqui de S1, isso aqui de S2, isso aqui de S3. Concordam comigo que a área desse triângulo é a área do quadrado menos a soma das três áreas brancas? Vou escrever aqui para vocês, olha.
L ao quadrado menos S1 mais S2 mais S3 tem que ser igual à área do triângulo, que é 28. E aí, por exemplo, S1 é fácil. S1 é 8x dividido por 2, que é a área de um triângulo, que é retângulo, né? Todos aqui são retângulos, porque isto é um quadrado. E aí salvou a nossa vida, porque S2 também é fácil. Veja, S2 é 8 menos x vezes x dividido por 2. E S3 também é fácil, que é 8 vezes 8 menos x dividido por 2. Bom, a gente pode fazer umas simplificaçõezinhas aqui logo, que é S1 vai ser 4x, S2 vai ser, não tenho nada para simplificar nessa expressão no momento, e S3 é 4 vezes 8 menos x. Então, vamos escrever aqui, ó. A área do quadrado é 64, menos S1, que é 4x, mais S2. S2 vai ser 8x dividido por 2, que é 4x, menos x ao quadrado sobre 2. Mais o S3. O S3 é 32 menos 4x. 32 menos 4x. Menos 28, isso vai ser igual a zero. Então, veja. Um 4x aqui, anula um 4x aqui. Certo? A gente tem aqui 64. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Menos 4x mais x2 sobre 2. Estou distribuindo esse sinal, tá, galera? Ó. Menos 32. Isso. 64. Menos 28 igual a zero. Bom, organizando aqui, a gente tem o seguinte, ó. 32 com 28 é 60. Então, nós temos menos 60. Menos 60 mais 64 dá mais 4. Aqui a gente vai colocar x sobre 2 e aqui menos 4x. Eu só vou multiplicar por 2 para a gente ficar numa solução clássica aqui, que é a equação x2 menos 8x mais 8 igual a zero. Muito bem. O que a gente tem agora? É só determinar o x aqui que serve para o problema, né? Então, nós vamos ter que um delta vai ser 64 menos 32. O nosso delta foi 16. Portanto, o nosso x, vamos escrever esse x em vermelho aqui, o nosso x vai ser menos b, que vai dar mais 8. Opa, que 16, 32, né? Delta é 32. O nosso x é 8 mais ou menos a raiz de 32. 32 é 16 vezes 2. Portanto, na raiz vai ficar 4 raiz de 2. Isso sobre 2. Portanto, a gente tem um x aqui. A gente tem um x aqui que vai ser
4 mais ou menos 2 raiz de 2. Certo? Qual é o menor deles? Olha, nós temos um x1, que é 4 mais 2 raiz de 6, e um x2, que é 4 menos 2 raiz de 2. Que raiz de 6, gente? Jesus. 2 raiz de 2. E aqui x é igual a 4 menos 2 raiz de 2. O menor deles aqui é esse cara, né? Que é a letra C aqui na questão. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, seguindo. Fala, Leonardo. Vou habilitar o microfone dele. Oi? Eu vou habilitar o microfone dele. Permitir o microfone. Boa noite, professor. Você me escuta? Boa noite, Leonardo. Professor, a dúvida é só em relação à questão anterior aí, né? Eu queria saber como é que o senhor deduziu que seria 8 Então, na lá. verdade, o 8 na questão anterior foi uma escolha minha para não ter uma fração envolvida na jogada aqui, tá vendo? Ele informou, Entendi, entendeu? entendi. É só para Foi não só um trabalhar com artifício fração. matemático. Foi só um artifício matemático, não é isso? É um artifício, Só um sim, artifício. é. Pronto. Tá bom então, professor. Obrigado. Beleza, tchau. Ah, Vamos lá. Senhores, na verdade, eu estou colocando essa questão aqui para facilitar a vida de vocês nessa questão do ENA-Prof. Maths 2016-2017. Então, eu vi numa das questões da UBMEP, né, no nível 3, essa questão que é basicamente a mesma questão lá. Então, ele fala assim, ó, 2 triângulos retângulos, ambos com catetos de medidas A e B, com A maior que B. Então, vamos considerar o seguinte, olha, o meu A é esse cara. Então, aqui está A. E o meu B é esse cara aqui, ó. Então, olha só. O A, nessa proposta de exercício, o A é maior do que o B. E eles foram sobrepostos, como na figura que está aqui desenhada. Qual é a área do quadrilátero sombreado? Então, olha, na questão da OBMEP, não está pedindo qual é a área propriamente dita assim, ele está pedindo para provar, porque isso era uma questão aberta, que a área é esse produto aqui. Tá certo? Então, veja como eu cheguei nessa abordagem. Eu peguei essa figura aqui, aqui esse pontinho que foi embora aqui é A, B, C, D, E. Acho que é o E que está aqui em cima. Muito bem. O que eu fiz? Eu tracei uma diagonal a partir desse ponto F. Ok? E tracei a altura relativa ao triângulo AFD, que também é a altura relativa ao triângulo AFC. Certo? E tracei de F uma altura também relativa, tá certo? Ao lado HA do triângulo HFA. Conclusão.
Se eu mexer aqui, ó, aqui, ó, a área desse triângulozinho, concordam comigo, que vai ser exatamente esse cara aqui, ó, com essa altura que eu tracei aqui, que é x. Então, essa área aqui não é b vezes x dividido por 2? Obviamente, né, b é isso, ó. E como o triângulo foi sobreposto, gente, e isso aqui tem que ser o meu A, é óbvio que essa parte aqui, ó, é o meu B. E, portanto, a área desse outro triângulozinho aqui, ó, é a mesma. Por isso eu escrevi aqui, ó, 2 vezes bx sobre 2. Simplifico e vou ter b vezes x sobre 2. Então, o detalhe é como encontrar x. E aí a gente faz uma semelhança. Olha só. Se vou desenhar isso aqui, ó. Nós temos um triângulo assim. Nesse triângulo retângulo aqui, vamos colocar E, F, C. É AC. Isso aqui, ó. Isso aqui é o GF. Esse cara é X, esse cara é B. Esse camarada aqui, ó, é o meu A. Certo? E do G até o A é o meu valor de X. Porque isso aqui é um quadrado, né? Então, esse pedaço aqui em cima é A menos X. Então, observe que isso aqui é reto, isso aqui é reto. Esse ângulo é igual a esse, porque são correspondentes. E esse cara é comum aos dois triângulos. Então, EGF é semelhante a EAC. Bom, se eles são semelhantes, vale a proporção dos lados. Então, eu posso escrever que x está para B na mesma proporção que A menos X está para A. E eu isolo o X aqui e substituo na equação para obter a fórmula da área desse quadrilátero. Então, veja, multiplicando ali, nós temos AX igual a A vezes B menos BX. Vou isolar X, então eu vou ter aqui AX mais BX é igual a A vezes B. E, portanto, A mais B, que multiplica X, é igual a A vezes B. E, então, eu tiro que o meu X nada mais é do que A vezes B dividido por A mais B. Bom, então, se eu substituir aqui, ó, né, eu tinha que a área
do quadrilátero era B vezes X. E X é AB sobre A mais B. E daqui, então, eu tiro A vezes B ao quadrado sobre A mais B. Muito bem. Isso eu vou usar aqui, ó, neste problema do ENA Prof. Mate 2016. Certo? Essa área aqui é daquele mesmo quadrilátero lá. Então, eu vou escrever aqui que a área do quadrilátero, vamos considerar essa notação aqui, área de DACE. Na verdade, é A vezes B ao quadrado sobre A mais B, onde A e B são os catetos do triângulo, na condição de A ser maior do que B. Muito bem, vamos ao problema. Neste problema, ele fala que os triângulos ABC e AFD são triângulos retângulos, são congruentes e foram sobrepostos conforme figura abaixo, aí, não à esquerda, né? Sendo que AB, ou seja, esse cara aqui, é 4. Esse cara é 4, como ele é o maior, esse é o meu A, certo? E esse cara aqui, AC, é 3 e é o meu B daquela equação. Certo? Então, vejam só. Se eu tenho isso, essa areazinha é muito simples depois daquela dedução. Ó. A área desse quadrilátero, DACE, na verdade, é 4 vezes 3 ao quadrado, dividido por 4 mais 3. Portanto, eu tenho 36 sétimos. Ok? Muito bem. Agora prestem atenção. Sabendo que a área do polígono ABEF, ABEF, essa área toda, destacada na figura do meio, é S. Então, ele está falando que essa área toda aqui, ó, toda é S. A área do quadrilátero que nós calculamos agora, destacado na figura da direita, é igual a A. Então, ele quer saber qual é a razão que existe ou qual a relação que existe entre essa área e o S. Certinho? Então, gente, concordam comigo que o S dele nada mais é do que a área de um triângulo, certo? A área de um triângulo, mais esse outro pedacinho aqui, isso se vocês quiserem pensar assim. Mas vocês podem pensar também de outra forma. Mas é fato que a área que eu estou buscando, na verdade, é a do quadrilátero, mas esses dois triângulos aqui, ó, esse e esse. E aí, moçada, preste atenção. Se esse cara aqui é 3 e os triângulos foram sobrepostos, isso aqui é 4. Portanto, essa base aqui é 1. E essa altura aqui, ó, essa altura aqui, nada mais é do que o meu x. Então, a área desse camarada aqui, ó, ela é 1 vezes x dividido por 2. Mas eu sei o que é x. O x nós deduzimos agora há pouco.
é A vezes B sobre A mais B. E aí a gente conclui que isso é 4 vezes 3 sobre 7 vezes 2, que está dividindo aqui, né? Então, isso aqui simplifica, dá 1 e 2, e isso é 6 sétimos. Bom, se isso aqui é 6 sétimos, olha, se essa aqui é 6 sétimos, esse triângulo aqui e esse são congruentes, então essa também é 6 sétimos. E se eu tenho que essa é 36 sétimos, eu posso construir a relação facilmente, né? Ó, 36 sétimos mais 12 sétimos são 48 sétimos. 48 sétimos é o S. O que ele quer saber é qual é a fração que a área 36 sétimos representa em 48 sétimos. Então, vamos colocar assim, a área do quadrilátero está para S na mesma razão que 36 sétimos está para 48 sétimos, então multiplicando invertido. Simplifiquei. A está para S numa razão que eu posso simplificar aqui por 12, dá 3 quartos. Então, o quadrilátero tem 3 quartos de S. Uma questão muito bonita. Vamos lá. Profimate 2011 e 2012. Observe o desenho ao lado com as 4 circunferências de raio 1. Dentro da circunferência de raio 2, a circunferência grande tem raio 2. Ele quer saber a área sombreada. Essa é uma figura clássica, né? É uma figura clássica. Na verdade, eu joguei aqui para o lado, moçada, e fiz um zoom nessa figura aqui, ó. Porque é o seguinte, todas as vezes que vocês tiverem coisas assim misturadas, é bem interessante separar isso. E como aqui é tudo simétrico, eu fiz isso aqui. Aqui é reto, aqui é reto, aqui é reto e aqui é reto. E isso aqui é 1 e é 1. E aqui também é 1. Então, eu tenho um quadrilátero, que na verdade aqui é um quadrado de lado 1. 1. E aí vamos fazer aqui o seguinte, isso é 90 graus. Imagine que eu esteja fazendo isso para vocês, olha, aqui. Ó. Só para não embolar lá. Se eu traçar esse cara aqui, esse camarada aqui é metade e essa porção de cima é a outra metade que forma essa pétala aí. Então, vamos só dar uns nomes aqui para a gente não ficar perdido. M, N, P e Q. Então, M, N, P e Q. Ora, gente, se eu calcular esse cara aqui, que é um clássico, né? É um segmento circular, e multiplicar por 8, eu tenho a área achurada. Então, vamos fazer assim. A área achurada da figura é 8 vezes essa área aqui que eu vou chamar de S. É 8S. Bom, como que eu encontro S? É a questão. Concordam comigo que o arco MP é o arco de uma circunferência e isso aqui é o raio
que é o lado do quadrado. Então, S nada mais é do que a área de um setor de 90 graus menos a área de quem? Do triângulo retângulo MPO. Bom, um setor de 90 é 1/4 da circunferência de πr2. A área do triângulo retângulo é ket sobre 2. Portanto, ficou fácil. O meu raio aqui do setor é 1, que é o lado do quadrado. Aqui ficou π sobre 4. O cateto aqui é 1 e 1, né? Então, isso aqui é meio. E a área que eu quero é 8 vezes π sobre 4 menos meio, que nos dá 2π menos 4. Alguma pergunta? Não. Tranquilo? Vamos lá. ENA Profimate 2012-2013. Considere um triângulo isósceles. A figura, às vezes, ilude, né? A gente, se não lê direito, acha que o triângulo é equilátero, e aí dá vai bater na questão E e vai perder a questão fácil. Em um círculo de raio 3, então preste atenção. Essa informação é preciosa para nós. O raio é 3 metros. E ele fala que a altura, por isso ele colocou o ângulo reto aqui, é x. Então, preste atenção aqui. Se o raio é 3, o raio vai daqui até o centro, vou colocar o centro aqui, ó. Correto? Então, se o centro está aqui, esse pedaço é 3. Então, desse ponto aqui, vamos chamar O, aqui em cima também é 3, porque é o raio também. AO é raio. E aí, vamos ao que nos interessa. Ele quer saber qual é a área do triângulo. Bom, a área do triângulo é a medida de BC vezes x dividido por 2. Então, eu preciso de encontrar esse x aí. Né? Esse x não, que a resposta está em função de x. Eu preciso de achar o BC. Ora, se o triângulo é isósceles, isso aqui é a altura, além de altura, ela é bissetriz, e além de bissetriz, ela é mediana. Isso nos ajuda muito. Também uma outra estratégia aqui que eu vou usar vou chamar esse cara de L, para esse aqui CL, e para que BC seja 2L, simplesmente para não trabalhar com fração. Certo? E aí o meu problema se torna 2 vezes L vezes x sobre 2. Ou seja, meu problema vai ser L vezes x. E como esse triângulo aqui é retângulo, e eu sei que essa distância daqui, daqui até aqui é x, e esse pedaço de cima aqui é 3, então, de O até H vale x menos 3. Para quem não entendeu, vou colocar aqui do lado. Ó. Isso daqui até aqui é o meu x. Esse pedaço daqui até aqui é o meu raio, e vale 3. Então, o pedacinho aqui de baixo é a diferença, concordam? Opa. Muito bem.
Pitágoras, né, moçada? Aqui, ó. Pitágoras, facinho aqui na jogada. Vamos escrever L ao quadrado mais x menos 3 ao quadrado. Isso é igual a 9. Ó, L ao quadrado mais isso ao quadrado é igual a isso ao quadrado. Eu preciso de L. Então, eu vou escrever L ao quadrado é 9 menos x ao quadrado menos 6x mais 9. Portanto, L ao quadrado é 9 menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Sim, anula 9 e menos 9. E a gente tem que L é a raiz quadrada colocando x em evidência aqui, né? E só organizando, fica 6 menos x. E substituindo o L aqui, ó, a gente tem a área em função do x. Então, é x que multiplica x vezes 6 menos x. Alguma dúvida, gente? Eu estou explicando bem demais, então. 2017, mais recente, na figura ABCD. A, B, C e D. É um quadrado de lado 1. Isso é 1. E isso aqui também é 1. Muito bem. Ele fala que AF é igual a BG, que é igual a CH e que é igual a DE. E isso tudo vale X. Ficou bom, né? Qual o valor de X para que o quadrado é FGH? Então, isso aqui é um quadrado. Tem a maior área possível, tem a área máxima. Então, tem várias formas para fazer esse, né? Ó, isso aqui é 1 menos x. Você pode aplicar Pitágoras aqui, você vai tirar a função em função do lado, isso aqui, né? E se você já tem o lado, ok também. Mas vamos supor que você não pensou assim. Ah, isso aqui é 1 menos x e isso aqui é 1 menos x. Certo? Eu entendi que a área do quadrado interna é a área do quadrado grande menos esses quadradozinhos pequenos, esses triângulos aqui que são vazios. Ok, também. Vai chegar na mesma equação. Então, se eu chamar isso aqui de L, correto?
eu vou fazer aqui. Eu acho que a maioria das pessoas pensam assim, ó. A área do quadrado F HG é igual à área do quadrado A, B, C e D menos 4 vezes a área, vamos colocar de AFE, são todos iguais. AF. Dudu já chegou aí, Dudu? Estou por aqui, mestre, aprendendo tudo aqui. Eita, esse cara é bom, hein? Não perco Então, uma isso aula, aqui, ó, rapaz. esse cara aqui é 1, não é isso? Menos 4 vezes essa areazinha aqui, que é x, 4 vezes x, vezes 1 menos x, dividido por 2. Simplificamos. Isso aqui dá 1 menos 2x, que multiplica 1 menos x. E aqui a gente tem, ó, 2x2 menos 2x mais 1. E aí, galera, essa é a função que representa a nossa área. Então, essa aqui é um A de x. E essa é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Para baixo, não, para cima. Veja. E vocês já estudaram aí as funções e já aprenderam que esse ponto aqui, certo? É o vértice. E quem minimiza esse camarada aqui, que é o mínimo, nada mais é do que o nosso x do vértice. E aí não precisa estressar. Cuidado aqui, quem for caçar as raízes aqui, ó, que vai sobrar, porque esse delta vai dar negativo. Então, o nosso x vai ser menos b, menos 2, dividido por 2, dividido por 2. Então, isso vai dar o valor de... é menos b sobre 2a, né? O a aqui é 2. Então, a gente simplifica aqui e vai dar 1/2. Lindo! Dudu, fica à vontade, certo? Desculpa aí, passei um minutinho.